Olha, vocês sabem que eu raramente sou a favor de ações governamentais para resolver qualquer problema que seja, tá? Mas esse caso aqui, embora seja a justiça estatal que está lidando com isso, me parece um caso bastante justo de indenização a ser feita, tá? A Caixa Econômica Federal descobriu 158 contas de escravizados abertas a partir de 1871, quando o governo então passou a permitir que escravos juntassem dinheiro para pagar por sua alforria. Olha que coisa trágica, cara. Olha o favor que fazia o governo para as pessoas escravizadas. É importante lembrar, a escravidão é uma mácula na nossa história, é uma chaga, um machucado terrível que tem na história do Brasil, a escravidão aqui. E é lógico que o principal culpado disso é o governo. O governo é o principal culpado. As leis diziam que era possível um ser humano ser dono de outro. E aí, na sua grande benevolência, né, o Dom Pedro II, né, permitiu que os escravos abrissem uma poupança para acumular dinheiro para pagar por sua própria alforria, né, ou seja, a carta de alforria, ou seja, poderiam ser libertos e coisa e tal. É verdade que alguns anos depois, em 1888, ele acabou decretando, né, a abolição da escravidão, o que foi uma coisa positiva, né? É preciso ressaltar isso. É positiva a abolição da escravidão, porque a gente sabe que havia muita pressão contra isso, mas não se pode furtar-se, a gente não podemos nos furtar a crítica de que o Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a abolir a escravidão. Isso é uma vergonha para todos nós brasileiros. Então, eu já falei em outras ocasiões, tem muita gente na direita que fala, não, dívida histórica, que besteira, porque teve escravidão de todo mundo, porque os portugueses foram escravizados pelos mouros durante não sei quantos tempo, e teve escravidão, então não tem que ter dívida histórica, coisa nenhuma. Eu já falei minha posição sobre isso. Sim, dívida histórica existe. Eu só acho que é um erro dizer que todo branco deve para todos os negros, todo branco atual deve para todos os negros atuais, porque simplesmente essa conta não fecha. Tem muito branco que é descendente de branco pobre, que nunca foi dono de escravo. Então por que esses brancos pobres têm que pagar dívida histórica, né? E tem também pessoas que chegaram aqui no Brasil depois da escravidão, tanto negros quanto brancos, e portanto não tem nenhuma relação, não são nem vítimas nem perpetradores desse crime. Mas dito isso, quando você consegue fazer a ligação jurídica entre a pessoa que cometeu o crime da escravidão e uma vítima, isso precisa ser resolvido, isso precisa ser pago. Quem descende de grandes barões que escravizaram pessoas precisam pagar essa dívida histórica, sim. E quem é descendente de escravos merece sim receber essa dívida histórica. Então, esse caso aqui, eu acho, cara, é um caso. Gente, para pensar. O pessoal abriu uma poupança na Caixa Econômica para juntar dinheiro para comprar liberdade, cara. Olha que coisa, bicho. A Caixa Econômica é responsável por isso, tem que indenizar esse pessoal mesmo. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Supremo Imperador do Ancapistão, Testículos do Pai Original e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui, ó, a Caixa identificou 158 contas que foram abertas por escravizados e está procurando agora fazer a ligação com os herdeiros, porque quer devolver esse dinheiro para as pessoas, né? É um absurdo. A liberdade é um bem pessoal. Ah, mas na época havia lei que dizia que a pessoa era proprietária. Não, se a Caixa obedeceu essas leis, a Caixa está errada. É o que eu falo. O pessoal que tem essa ideia de que, mas o Xandão deu a ordem judicial, então tem que obedecer a ordem judicial do Xandão. Não, você está cometendo um crime obedecendo ordens judiciais do Xandão. O futuro vai mostrar que o Xandão é um ditador que está fazendo coisas erradas. Ordens do Xandão têm que ser desobedecidas, bem como um monte de idiotices feitas pelo Lula por aí também. Leis não são padrão de moral. A lei pode ser revertida em muitos casos. Você vai chegar isso. Eu ainda tenho esperança, cara.
Um dia as pessoas vão entender que imposto é roubo, imposto é uma escravidão, é uma forma de escravidão. Haverá um dia no nosso futuro em que as pessoas vão olhar para o dia de hoje e vão exigir que os bancos retornem para quem, os bancos que descontaram o imposto da conta das pessoas. Isso é escravidão. O governo está roubando as pessoas. Imposto é roubo. Não tem outra forma de descrever o imposto. Então, haverá esse dia, tá? Vai chegar esse dia, eu tenho certeza disso. Por enquanto, a gente tem que lembrar de reparar os erros do passado. A escravidão é um absurdo, é uma chaga enorme. Eu resumi o meu pensamento sobre isso nesse vídeo aqui, ó, de quanto é a sua dívida histórica, em que eu concordo com o que muita gente da direita fala, que não, escravidão é um mal que aconteceu no mundo inteiro. Houve escravização de povos de todas as raças. Aqui no Brasil, antes do homem branco chegar aqui, antes dos portugueses chegarem aqui, haviam índios que escravizavam outros índios também. A escravidão, infelizmente, é uma coisa ruim em todo o planeta Terra, né? Felizmente, nós superamos essa fase da história, né? E, infelizmente, cabe a nós, ao Brasil particularmente, o título de ter sido talvez onde esse fenômeno aconteceu por mais tempo e com maior número de pessoas. As pessoas não têm essa ideia. Os egípcios escravizaram os hebreus, né, os ixos, né, que eles chamavam lá na época, coisa e tal, que eram os hebreus e coisa e tal, escravizaram. Sabe quanto é que era? Uma pequena fração comparada com o número de escravos que havia aqui no Brasil. A gente tem que ter vergonha disso, isso é uma chaga na nossa história. Haviam muitos, muito mais do que qualquer outro povo, em qualquer outra área, em qualquer outra época da história. Foi aqui no Brasil, nós somos os culpados por isso. Culpados e vítimas ao mesmo tempo dessa chaga terrível. A gente tem que reconciliar com isso. E sim, quem foi escravizado, se alguém escraviza alguém hoje, tem que pagar a indenização, ninguém tem dúvida disso. O meu ponto é isso, se o ascendente de alguém sofreu escravização de alguém, do ascendente de outra pessoa, sim, desde que você prove essa linha de descendência, isso deve ser indenizado sim, tá? Acho que tem que caber indenização nesses casos sim. Não acho, o que eu acho errado só é dizer que todos os brancos devem para todos os negros, isso é errado, não é como eu já expliquei. Eu falo aqui, eu faço todo o argumento jurídico aqui nesse vídeo explicando todo esse ponto, justamente porque é um absurdo. Nem todo branco é descendente de donos de escravo. E haviam donos de escravos negros também, tá? Haviam escravos brancos no Brasil. Vocês viram, teve uma novela muito famosa aqui no Brasil chamada Escravizaura, que é justamente em cima desse tom, né? Uma escrava branca, né? E havia isso, não era uma coisa assim ultra incomum, não, era raro, não era comum, tá? Mas existia esse tipo de situação, né? Então, assim, é um erro você dizer que todo negro merece reparação de todo branco. Isso é uma idiotice que não tem sentido. Agora, quando você consegue estabelecer uma linha causal de alguém que se beneficiou do trabalho escravo de outra pessoa, aí sim, isso tem que ser feito. E é o caso da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, está aqui, eles levantaram 14 mil documentos sobre movimentações financeiras dessas contas, dessas 158 contas de pessoas escravizadas, né, no século XIX, 1871, quando a lei do ventre livre reconheceu o direito de escravizados de formarem pecúlios para a liberdade, ou seja, as pessoas podiam abrir uma conta na Caixa Econômica para juntar dinheiro para comprar, cara, bicho, para comprar a própria liberdade, cara. Caramba, bicho, isso me deixa, dá um aperto no coração essa coisa, bicho, que absurdo isso. A liberdade é inerente ao ser humano, não tem esse negócio de comprar a liberdade, não. A Caixa Econômica é cúmplice nisso daqui, ficou juntando dinheiro do pessoal lá para comprar a própria liberdade. Né? E, então tem que reparar isso mesmo. Nesse caso aqui é um caso que está clara a ligação jurídica ali da pessoa que foi explorada pelo sistema de escravidão, e a Caixa Econômica é do governo, que é culpado dessa porra toda. Tá? O governo em si é todo culpado disso. Né? Há também registros de poupanças criadas antes da data por terceiros para escravizados. O dinheiro guardado tinha como destino a compra de cartas de alforria. Né? As contas tinham que ser abertas na Caixa, instituída pelo Império em 1861, para atender clientes de baixa renda. Segundo o Arquivo Nacional, a Caixa já mantinha agência nas províncias do Rio, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e coisa e tal, e identificaram esse negócio. Né? E a grande dúvida é o que foi feito com o destino desses recursos. Né?
supostamente, se você é um escravo e você juntou dinheiro para comprar sua carta de alforria, isso iria para o seu senhor, né, o dono, o seu dono, né, e o que é um absurdo completo, né, ou seja, esse dinheiro tem que ser devolvido por essa pessoa e pelos descendentes dessa pessoa, se você conseguir rastrear essa linha, né. Isso é evidentemente um caso. Com a abolição da escravatura, a chegada da República, as cadernetas de poupança de escravizados deixaram de ser movimentadas. A atualização dos valores existentes nas contas à época por meio da correção monetária não é algo fácil de fazer e passa por mudanças de moeda. Não, é algo fácil de fazer sim. Para com isso. Não, todo mundo sabe. Vai dar uma grana, hein? Vou enganar você, não. Vai dar um dinheiro esse dinheiro que está lá, tá? Porque você aplicar correção monetária desde aquela época até agora vai dar um bom dinheiro, tá? Por isso, em caso de reparação material, estuda-se a fixação de indenizações, assim como ocorreu com outras violações de direitos humanos reconhecidas pelo Estado brasileiro, tá? Eu acho isso um problema, tá? Quando você faz essa coisa genérica, né? É fixação de indenizações. Não, tem que fazer. Cara, justiça só existe a justiça concreta. Justiça abstrata é impossível. Justiça abstrata é um conceito que não existe. Justiça existe no fato concreto. Se tem esse caso aqui, se você sabe o valor, pô, dá para fazer o cálculo, cara. E tem que localizar as pessoas que são descendentes desse escravizado original e distribuir para essas pessoas, né? Elas que devem merecer isso. Não pode pegar, vamos pegar esse dinheiro e vamos indenizar todo mundo. Não, peraí, que negócio é esse? Não pode ser assim. A justiça ela só é justa quando ela é exatamente pontual, ela é concreta. Ela analisa aquele caso. Foi essa pessoa que cometeu um erro contra essa pessoa. E a partir daí, a indenização se calcula a partir dali, né? Aqui, ó, uma carta de alforria no final da segunda metade do século XIX valia entre 250 mil réis e 2 contos, né? Ou 2 milhões de réis, né? Dependendo do sexo, idade, não sei o que lá. Cara, que absurdo isso, bicho. A conversão não é possível pela calculadora do cidadão, serviço disponível pelo Banco Central, já que o índice de correção mais antigo remonta a 1942. Mas o pessoal sabe essa correção, não tem o que fazer, né? Uma estimativa feita por meio de conversão hipotética, usado por colecionadores de moedas, aponta para um valor médio de 300 mil reais para se obter a liberdade, né? Ou seja, o valor de uma carta de alforria hoje seria de 300 mil reais. Eu tô achando pouco, tá? Tô achando muito pouco. Bom, eu não sei, eu confesso que eu não sou estudioso desse assunto. De qualquer forma, esse dinheiro deveria ser dividido por todos os descendentes das pessoas que eram proprietárias dessa caderneta, né? De acordo com o historiador, pesquisador da Universidade Estadual do Rio, especialista em temas ligados ao período da escravidão, as contas eram abertas, em sua grande maioria, por escravizados de áreas urbanas. O dinheiro poupado era fruto de negociações com os senhores, que autorizavam um trabalho extra em troca de algum benefício, né? Eram os escravizados de ganho, os escravos de ganho. Curiosamente, esse conceito de escravos de ganho é muito parecido com o imposto de renda, você sabe, né? Os senhores de escravos naquela época autorizavam o escravo a, sei lá, vender, comprar, vender, fazer negócio na feira e coisa e tal, e desde que uma parte do que ele ganha, o imposto, fosse dado para o dono dele, né? Curiosamente, hoje em dia todo mundo acha normal imposto. Não, é normal. Quem vai asfaltar as estradas? Quem vai asfaltar as ruas? Você tem que pagar imposto. Não, imposto é roubo. Você está sendo tratado como escravo de ganho. Porra nenhuma. Eu mesmo asfalto a minha rua, se for o caso. Não cliquei porra de governo, porra nenhuma. Imposto é roubo. Isso é coisa de escravo de ganho. Um dia a sociedade evoluir ao ponto de reconhecer que nós somos escravizados hoje em dia. Imposto é escravização, não pode, é absurdo. Se o Estado quer sobreviver, quer fazer o bem, quer dar Bolsa Família, pode fazer, tá tudo perfeito, lindo de morrer. Bota os funcionários públicos para rodar bolsinha, para fazer alguma coisa, fazer uma merda aí, trabalhar de verdade, gerar dinheiro. Não pode cobrar imposto das pessoas, isso deveria ser proibido. Não pode de maneira alguma, imposto é roubo. A gente está sendo tratado como escravo de ganho, é a história, né? Esses escravos de ganho, né, trabalhavam por conta própria e pagavam imposto para o dono deles, que naquela época era um senhor de escravos, hoje em dia é o Estado, né? E daí esse pessoal juntava o dinheiro e acabava conseguindo comprar a própria alforria, né? Cara, isso é comovente, bicho, é uma coisa muito comovente. Eu espero que eles consigam identificar as pessoas que são descendentes desses escravizados e consigam fazer essa restituição. É uma coisa muito bacana, acho que uma coisa muito importante. Dívida histórica existe sim, só não pode ser feita no genérico, no atacado. A todo branco deve para todo negro. Não, isso está errado. Agora, quando você encontra um caso concreto em que você consegue fazer a ligação de quem ganhou dinheiro com a escravidão e quem foi prejudicado por ela, tem que ter indenização.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.